crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal da professora Priscila. Eu estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdo, fazendo brincadeiras, esclarecendo as dúvidas. Agora, vamos começar a nossa aula. Vamos utilizar a mesma técnica que nós estamos utilizando ao longo dessas aulas, tá? Dia 13 de abril, nossa terceira videoaula. Bom, crianças, é aquilo. Tem uma pausa para a aula não ficar tão cansativa, para ir no banheiro, beber água, dá para pausar, comer um lanche, tá bom? Desculpa. Bom, vamos lá. Nós moramos... só um pouquinho. Nós moramos na cidade de Campo Grande. Campo Grande é a capital de qual estado? Olha aqui, essa sigla. Mato Grosso do Sul. Que fica localizado em qual país? Como que é o nome do nosso país? Brasil. Lembrando que, por mais que nós estejamos cada um em suas casas, tá? Cada um esteja na sua casa, eu quero que vocês respondam, eu quero que vocês participem da nossa aula, que interajam, isso é fundamental, tá bom? Bom, já sabemos que o dia do mês é 13 de abril. Se 13 de abril é dia do mês, qual é o dia da semana? Hoje é segunda-feira, tá? Vamos ver a pauta da aula? Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa, leitura, interpretação de texto e produção de texto. E teremos biblioteca. Nesse momento da biblioteca, eu vou pedir para vocês sentarem em um lugar calmo. Utilizem os livros que você tem em casa. Pode ser um gibi, um conto, uma fábula, não tem problema, tá? Professora, eu não tenho livro em casa. Eu mandei no grupo do WhatsApp dos pais de vocês os gibis online. Uns gibizinhos que dá para eles baixarem online, não. Dá para baixar e vocês fazerem a leitura. Quem conseguiu jogar para o computador para ver as videoaulas, ótimo, melhor. Quem não conseguiu, não tem problema. Dá para assistir pelo celular. E os gibis também dá para fazer a leitura pelo celular, tá bom? Mas fiquem à vontade para ler o livro de vocês, que vocês gostem, tá? Esse é um momento para relaxar. Hoje nós teríamos inglês e depois seria ACC, tá? Por mais que nós teríamos só o período da manhã, para não ficar tão cansativo, que hoje eu vou revisar a questão da pontuação, até para vocês entenderem melhor, fazerem a interpretação de texto. Dá uma pausinha. Vamos lá? Interpretação de texto. Eu vou dar algumas dicas que são fundamentais para um bom entendimento do texto, tá? Primeira coisa, eu quero que vocês leiam o texto em voz alta. Por quê, professora? Porque eu quero que vocês prestem atenção no que vocês estão lendo. Por isso da importância de ler em voz alta, vocês precisam ouvir a voz de vocês. Muitas vezes tem crianças que tá fazendo a leitura silenciosa e tá pensando, ao mesmo tempo que tá lendo, tá pensando no brinquedo no brinquedo novo que ganhou, no jogo de videogame que vai jogar depois, ou então no que a mãe tá fazendo de almoço ou de lanche, ou no desenho que tá passando na TV. Então, eu preciso que vocês façam 2 leituras em voz alta e uma leitura silenciosa, tá? Eu quero que vocês leiam 3 vezes o livro, que vai ser do caderno de atividades, que ou os pais de vocês fizeram a impressão ou foram buscar hoje na escola, tá? Então, vocês vão ler em voz alta 2 vezes e fazer uma leitura silenciosa. Terminou? Vão fazer as atividades de interpretação de texto. Bom, prestar atenção na questão da pontuação. Por quê, professora? Lembra que no último dia de aula presencial na escola, nós trabalhamos a questão da pontuação. Ela interfere completamente no texto e ela pode mudar o sentido daquela informação. Então, eu quero que vocês prestem atenção, lembra. E, na verdade, vocês vão lembrar porque eu vou revisar nessa aula as pontuações utilizadas no texto, tá bom? Vamos lá? Pontuação. Quais as pontuações que nós utilizamos na língua portuguesa e já estudamos? Eu quero que vocês lembrem. Falem pra mim. Eu quero que vocês participem. Me falem quais são as pontuações. Vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem.
Pensaram? Vamos lá? Bom, qual é essa pontuação, essa primeira aqui, laranjinha? Que ponto que é esse? É o ponto de exclamação. Muito bem. Esse daqui tá virado ao contrário, tá? Mas é a nossa vírgula vermelha aqui. Vírgula. Em azul é o ponto... Como que é o nome desse ponto? Ponto final, né? E o verde? Esse daqui. Qual o nome dado para esse ponto? Ponto de interrogação. Faltou aqui, crianças, o ponto os dois pontos e o travessão que nós estudamos e nós vamos revisar hoje. Como eu uso a vírgula? Se eu usar a vírgula no lugar errado, eu posso mudar o sentido do meu texto, da minha frase, da minha informação completamente. Agora nós vamos entender um pouquinho como que a vírgula ela interfere, ela influencia num texto ou numa informação, tá bom? Vamos lá. Vírgula. Ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases ou expressões. Como assim? Bom, esses são os exemplos que eu trouxe. A vírgula ela pode ser uma pausa ou não. Como assim? Se eu colocar a vírgula depois do não, fica não, espere. E se eu tirar essa vírgula do lado do não, fica não, espere. Mudou a informação do texto? Sim, completamente. Mudou totalmente o sentido do meu texto. Aqui eu tô falando não, espere. Eu tô falando pra você esperar. E aqui eu falo, não espere, para não esperar. Então, ao utilizar essa vírgula do lado do não, eu mudo completamente a informação. Ao falar, não, espere. E sim, a vírgula, não espere, é uma negação. Ela pode também sumir com dinheiro, tá? Por exemplo, eu tenho R$234. Se eu colocar a vírgula no lugar errado, eu mudo a quantidade que eu tenho. Se eu colocar 23,4, aqui eu tô indicando que eu tenho R$23,40. E se eu colocar ela do lado do 2, aqui eu tô indicando que eu tenho R$2,34. Então, eu sumi com dinheiro. Isso, a utilização dela é de forma incorreta, tá? Ou o como ela pode mudar a questão de valores quando eu trabalho com dinheiro. De números, né? Ela pode sumir ela pode ser a solução também. Como assim? Vamos lá. Vamos ler essa primeira frase onde a vírgula tá depois do perder. Vamos perder? Nada foi resolvido. Eu estou indicando que nós vamos perder porque nada foi resolvido. E se eu colocar ela, tirar ela do lado do perder e colocar do lado do nada? Vai ficar assim, ó. Vamos perder nada, foi resolvido. Olha a diferença que dá só a transferência da vírgula para outro lugar. Olha só, primeiro, vamos perder, nada foi resolvido. E a segunda frase, vamos perder nada, foi resolvido. Olha a diferença. A vírgula ela também pode mudar uma opinião. Como assim? Sem a vírgula, não queremos saber. Se eu coloco a vírgula do lado não é não queremos saber. Olha a diferença que dá. Por isso, gente, você tem que saber fazer a leitura utilizando a pontuação, tá? Ó, primeira frase, não queremos saber. Segunda frase, não queremos saber. Quer dizer, que eu quero saber, aqui eu não quero saber. Ela também pode separar as palavras. Como assim? Camila foi ao mercado e comprou 2 pontos. Arroz, feijão, óleo, açúcar, carne, tomate, banana. Eu não posso colocar o E no lugar da vírgula, tá? Vai colocar Camila foi ao mercado, comprou arroz, e feijão, e óleo, e açúcar, e carne, e... Não pode fazer isso. Toda vez que você tiver uma repetição de palavras consecutivas, você vai utilizar a vírgula. Por exemplo, a professora tem estatura mediana, vírgula, olhos castanhos, vírgula, pele morena, vírgula, cabelo longo, vírgula, está gestante, vírgula, atenciosa.
são características de uma professora. Então, você vai, quando tem essa repetição, essa pontuação em relação a várias coisas, você vai usar a vírgula, tá bom? Nossa escola é grande, bonita, espaços arejados, com ar-condicionado. Cada uma dessas palavras eu vou usar vírgula. Nossa escola é, dois pontos, grande, vírgula, espaçosa, vírgula, com áreas arejadas, vírgula, ar-condicionados nas salas de aulas e muito legal de estudar. Ótimo! Quando você vai fazer essas várias pontuações, você coloca a vírgula, tá bom? Vamos dar continuação na aula. Quando eu uso o ponto final, isso é muito fácil, a gente sempre trabalha diariamente na sala de aula, em todas as matérias. Ponto final indica o fim de um pensamento ou uma fala. Também indica que uma ideia terminou. Como assim, professora? Exemplo. O bolo está muito gostoso. É uma afirmação. Eu finalizei essa ideia. Ponto final. João não é meu professor de música. Eu tô falando de José. O José não é meu professor de música. É uma afirmação. Eu estou afirmando que ele não é meu professor de música. Ponto final. Finalizei uma ideia. O mundo está passando por um momento muito delicado. Eu estou afirmando que o mundo está passando por um momento muito delicado. Finalizei uma ideia. Ponto final. É muito fácil, muito simples o ponto final.